Bom, bem-vindos a mais uma sessão, né, do 16º Panorama Internacional Coisa de Cinema. É um prazer reunir vocês aqui para a gente conversar. Os filmes Alegria e Sem Seu Sangue, eles fazem parte do programa Panorama Convida. É um programa que a gente criou nessa edição, então é a primeira vez que a gente apresenta essa proposta, que consiste em convidar um filme que passou pelo festival em edições passadas e que foi premiado. No caso, a Alegria foi premiado em 2011. Foi uma edição bem especial do festival, lembro bem, vou trazer algumas recordações aqui. Ao convidar o Alegria, o Felipe e a Marina, que são os diretores do filme, a gente também deu uma carta branca para eles. A gente pediu que eles indicassem algum outro filme, algum outro diretor de cinema, com que eles tivessem alguma conexão cinematográfica, para a gente criar um espaço de conversa entre obras, né? Conversas entre cineastas. E a proposta dessa hoje aqui é essa, que a gente converse sobre os filmes, que a gente fale de cinema à luz das obras que vocês realizaram. Eu lembro bem quando a Alegria... Bom, eu lembro que não foi um ano especial, porque a gente teve a presença do júri do João Pedro Rodrigues, né? E eu lembro que quando a gente fez o convite a ele, a gente o encontrou em Lisboa, na Cinemateca Portuguesa, e a gente fez um convite para ele estar no Panorama. A gente queria tanto exibir os filmes dele, fazer uma mostra, quanto que ele estivesse aqui com a gente como júri do festival. E ele falou, pô, eu conheço pouco do cinema brasileiro, né? E ele estava meio assim, e eu sei que a novela, a telenovela brasileira é uma presença forte em Portugal. E às vezes você pode pensar o cinema à luz da telenovela, né, da teledramaturgia. E aí a gente falou, não, mas vai ser uma ótima oportunidade para você conhecer o cinema brasileiro, você está com a gente nessa edição do Panorama, que tem uma seleção do cinema que está sendo feito hoje no Brasil, né? Isso, o hoje era, digamos, 2011. E ele topou, a gente ficou muito feliz, ele foi para Salvador, ele veio para Salvador, e eu lembro muito, assim, do impacto que ele ficou com a produção, em especial com a Alegria, que foi o filme premiado naquela edição. Ele estava, assim, realmente encantado pela descoberta desse cinema que ele não conhecia ainda, né? E foi muito bom essa troca, foi muito interessante. E aí, enfim, eu tive, a partir dessa ideia que a gente teve de construir esse programa, a oportunidade de rever o filme, né, um motivo a mais assim para rever o filme e ver o filme da Alice, que eu não tinha tido ainda a oportunidade de ver, e foi uma experiência muito forte mesmo, assim. A gente estava brincando um pouco antes, falando da coisa da época, mas me marcou muito a atualidade dos filmes, assim. Claro que o da Alice é muito mais recente, né? Mas a atualidade dos filmes, à luz do que a gente está vivendo, uma situação absolutamente fora do que a gente pode imaginar, do real, do possível, do concreto, né? Quase uma realidade imaginada e fantasiosa. É incrível ver o filme, os dois filmes, e ver a força assim dessas protagonistas mulheres extremamente fortes, extremamente decididas em mergulhar fundo, né, nos seus desejos, nas suas buscas, né, para lidar com um contexto que é completamente opressor, né, que tenta o tempo todo, de alguma maneira, ainda mais num contexto que eu acho que é muito carioca, que eu sei que tem um contexto ali que é Rio de Janeiro, que eu acho que essa violência é eminente, né, com que ser jovem e viver no Rio de Janeiro parece que existe sempre uma possibilidade de uma violência física, né, que te espreita a cada esquina, e como isso pode impactar a vida e o estar no mundo, né. Então eu fiquei muito, assim, muito feliz mesmo de ver os filmes, de poder estar aqui querendo escutar vocês, como é também pensar esses, no caso do Felipe e da Marina, que são os diretores do Alegria, da Alice Furtado, que é diretora do Sem Sangue, né, essa conexão entre os filmes, eu queria que vocês falassem sobre isso, como foi também rever esse filme vocês, porque eu não sei como vocês são com as obras, mas eu demoro para rever meus próprios filmes, eu não, né, as memórias que isso traz e como, de alguma maneira, tá, enfim,
eles são realmente muito atuais e muito impactantes. Eu passo a palavra e a gente vai aí trocando, conversando. E também eu acho que seria interessante que Marina e Felipe, porque nessa carta branca que a gente dá, vocês fizeram uma escolha, que é um presente para a gente, que é trazer a Alice com o seu sangue, sem seu sangue, para o panorama desse ano, e vocês falassem também dessa escolha e dessa opção que vocês tiveram. Posso começar, Fê? Pode. Não, enfim, obrigada pelo convite, a gente ficou super feliz também de né, repensar o filme, o Alegria, depois entender que tinham feito 11 anos, praticamente. Eu acho que eu estava em 2010, em Panorama, hein? Eu acho que vocês vão checar Marina essa data. Está. Eu acho que foi 2010 e não 2011. Mas, foi 2010, enfim, Marina. Então, eu acho que, porque o ano de estreia do Alegria é 2010, a gente estreou em Cannes, em maio, eu acho que o Panorama que a gente exibiu, na época era setembro, outubro, eu acho que foi 2010, mas enfim. Certo. E eu lembro também que foi maravilhoso ter ido essa experiência com... Eu adoro o cinema do João Pedro Rodrigues, então, para mim, assim, ter ele no júri foi super especial. E a gente teve depois, né, que o filme foi premiado, a gente teve uma conversa super linda, que ele não podia conversar comigo antes. E assim, eu fiquei super emocionada. Foi assim, foi um momento muito de conexão também, né, de alguém que você admira muito, que admira um filme que você fez, enfim. Isso foi um lugar de trocas muito fortes esse ano. Eu lembro também nos debates com vocês, né? Foi muito especial. E aí, pensando a partir dos convites de vocês de retorno, né, de 11 anos depois, pensar o filme, eu tenho dificuldade de rever os filmes que eu faço, assim, eu confesso que eu fico um pouco aflita quando eu vejo trechos, muito raramente eu revejo o filme inteiro, assim, a não ser que eu esteja numa situação, num festival, que eu vá, que eu fique numa sala de cinema, mas eu tenho uma certa... Eu fico aflita, né? Porque a gente fica querendo mexer nas coisas que a gente que estão prontas depois de tanto tempo. A gente sempre tem uma coisa que a gente faria diferente, enfim. Mas E fiquei pensando, nossa, 11 anos. E fiquei pensando quem que, assim, a produção atual tinha, de alguma forma, eu acho que dialogava com Alegria e de alguma forma com os filmes que a gente faz e com o tipo de cinema que a gente gosta e defende aqui no Rio. E eu fiquei muito impressionada com Sem Seu Sangue, quando eu vi. Comentei com o Felipe, que tinha sido um dos filmes que eu tinha mais gostado do ano passado, brasileiros, que eu tinha visto, e acabei vendo depois, e sim, também durante a pandemia, por causa das questões também, né, as dificuldades de entrar em cartaz, tudo. E fiquei impressionada com as possibilidades de diálogo entre os dois filmes, porque são, apesar da diferença de tempo, claro, e de geração, eu não sei exatamente qual a idade da Alice, mas eu lembro que a gente, enfim, a gente tem uma diferença, não sei se chega a ser de 10 anos. 33. 33, não, é menos de 10. É menos de 10. Vocês vêm da UF, né? Pois eu lembro... Eu lembro, não sei se a Alice lembra, mas eu lembro de ir no festival em Paraty, que a gente exibiu, foi quando eu conheci a Alice e vi o curta dela, não lembro o nome do teu curta, Alice, não sei se você lembra disso. Mas da noite? O teu filme da UF, né? Eu lembro que ele abriu o Alegria num festival em Paraty, que eu acho que foi quando a gente se esbarrou pela primeira vez pessoalmente, não sei se você lembra disso. E aí eu lembro que eu... Não, acho que eu lembro. Foi numa tenda, eu acho. E aí eu lembro de já ter ficado... De achar interessante o tipo de diálogo que a Alice já tinha no curta, e já tinham feito alguém tinha feito essa relação do curta dela com Alegria em algum momento nessa sessão, e que era uma pessoa que vinha da UF também, né, uma diretora mulher, então eu me lembro de já ter achado interessante essa relação, então estava muito curiosa também com Longa, a gente tem vários amigos em comuns que trabalharam no filme dela, então eu acompanhava bastante também que o filme estava vindo, e quando o filme entrou na quinzena e fez uma trajetória muito parecida com Alegria, eu ainda fiquei mais curiosa. E quando eu assisti o filme, eu percebi que, enfim, é isso, né? Eu acho que é uma maldição. A gente
cariocas que lidam com a cidade também de uma forma fantástica, porque essa cidade do Rio de Janeiro, ela é um prato cheio para narrativas fantásticas, porque são muitos imaginários com que a gente tem que lidar e que a gente tem que atualizar constantemente, né? Porque é uma cidade vista muito como cartão postal, turística e tudo, cidade da Bossa Nova, de tantas camadas históricas, culturais. E o nosso dia a dia, nosso cotidiano não é nada glamouroso perto da imagem glamourosa que o Rio tem sido construído de alguma forma no cinema nas últimas décadas. Claro que a gente também tem um Rio desconstruído, mas, enfim, o Alegria ele dava muito com essa ideia de uma cidade em crise, né, de representação, numa cidade que tinha elementos fantásticos por si só também, e que a gente queria lidar com esse cotidiano violento, mas que também uma possibilidade de personagens que estivessem lidando com um desejo de imaginação, de reconstrução das suas identidades e de formação das suas identidades que fossem mais fluidas, né? E é claramente sobre uma geração pós queda de Muro de Berlim, pós, né, assim, refazendo todas as grandes crenças, eu acho que até a década de 90, a partir daí para poder recriar, enfim, entrar um pouco nessa identidade dos anos 2000, que é se reinventar todos os dias, seja a partir das redes, ou seja a partir da conexão com outras pessoas, com os amigos, essa identidade mais fluida que a gente queria trabalhar também, eu acho, né? Que aí lida com a ideia dos super-heróis e tudo mais. Mas, enfim, isso só para introduzir, falar das coincidências, e que eu acho que a gente, de alguma forma, se acompanha aí nas produções há algum tempo, e eu acho que a gente tem várias formas de identificação entre esses dois filmes, na maneira de olhar essa cidade, né, sem essa glamorização, observar esses elementos fantásticos, trabalhar o cinema de gênero e ter personagens femininas fortes que estão lidando com essas transformações também, que até poderia ser lido como um filme de coming of age, né, de transformação adolescente, mas que eu acho que é bem mais do que isso, nos dois casos, assim, eu acho que, enfim, eles estão lidando com uma transformação que é junto com as transformações desses espaços. Enfim, solto aí essa minha introdução. Não sei quem quer falar. Bom, vou falar então. Agradecer demais pelo convite. Acho que foi genial essa proposta mesmo do Panorama de fazer essa provocação. E fiquei muito feliz que o Felipe e a Marina pensaram em mim, no Sim Seu Sangue, porque achei assim, extremamente generoso da parte deles. Tentar procurar dialogar com uma pessoa que está começando ainda uma trajetória que eles já estão lá na frente, assim, isso é muito importante. Eu acho que esse tipo de gesto é uma coisa que eu valorizo demais, assim, porque é muito difícil essa trajetória, principalmente nesse momento que eu acho que está tudo jogando contra, assim. Então, quando vem alguém assim que já passou pelas coisas que você está passando e abre esse espaço de diálogo, assim, é sempre uma coisa que significa muito, assim, para mim. E eu tinha falado já, né, com o Felipe por e-mail que quando eu vi os primeiros curtas que eu vi deles, assim, acho que antes mesmo deles terem feito um longa, foi antes de eu entrar na UF, na verdade, eu vi o Clóvis numa sessão do Curta Cinema e eu fiquei muito impactada, assim. Tipo, vi aquele filme e pensei, nossa, que incrível esse lugar, de onde está saindo esse tipo de experimentação, esse tipo de olhar, e assim, é uma coisa que eu nunca vi antes na vida. E acho muito fascinante o olhar que eles têm sobre a cidade. E eu tenho uma certa dificuldade de trazer, né, tipo, olhar para a cidade e ser sensibilizada da forma como eu acho que eles conseguem trabalhar nos filmes, e é uma coisa que eu admiro pra caramba, assim. E acho que eu sinto realmente o Rio é essa coisa uma cidade um pouco em ebulição, né? Você acha que você está num solo concreto, mas na verdade você tem uma impressão que tem um vulcão ali a ponto de explodir o tempo inteiro, e isso ao mesmo tempo é muito terrível e é muito belo, né? E eu acho que eu sinto muito isso nos filmes deles, e revendo a Alegria ontem, fiquei muito impressionada com isso, e muito impressionada também com o quanto a gente tem coisas em comum mesmo, e o quanto essa existência adolescente no Rio
tem um certo lado que eu acho que perpassa todo mundo que já passou por isso, né? E é muito difícil, assim, estar na cidade é muito difícil, de forma livre, né? E isso também é uma coisa que me chama muita atenção, a alegria, e que eu acho que no Sem Seu Sangue tem um pouco essa busca também, que é de vivenciar a cidade de uma forma livre das amarras que a gente tem, assim, por essa situação, essa questão toda da violência, onde a gente parece que a gente está sempre tendo que viver nas caixinhas, né? Assim, caixinhas de segurança e tal, principalmente se a gente é de uma classe mais alta, e também se a gente não é de uma classe mais alta, a gente também tem as outras caixinhas que são ainda mais difíceis e mais duras, mas circular de uma forma livre é uma coisa que é difícil para qualquer um dos lados, e eu acho que na adolescência a gente precisa muito disso, assim. Então eu vejo essas duas personagens uma busca muito grande por isso, assim. E achei muito legal de rever. Eu não consegui rever meu filme, porque eu, como a Marina, também tenho a mesma dificuldade, mas também faz menos tempo, então tenho bastante ele na cabeça. E é isso, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade e achei muito bom poder dialogar com eles e poder falar sobre esses dois filmes juntos. É curioso, né? Porque são dois filmes e o Rio tem essa coisa muito densa, né? É uma cidade muito densa. Parece que o ar do Rio de Janeiro é muito grosso, né? A ideia de circulação pelo Rio de Janeiro, só de você estar na cidade, você já tem uma certa sensação de que você está atravessando uma série de tempos, né? Tempos e camadas de realidade, né? E acho que era isso era uma das coisas que eu já tinha visto o filme da Alice, e aí quando foi feito o convite e a Marina falou, eu gosto muito do Seu Sangue, eu falei, eu também. E a gente, curiosamente, a gente nunca tinha falado do filme, mas foi uma coisa um pouco... Foi legal, porque é o tipo de coisa que, ao mesmo tempo, a conexão com o Sem Seu Sangue foi muito legal, mas essa sensação de que a Marina viu o Seu Sem Sangue, tinha gostado muito, e eu não tinha falado nada com ela, e tinha gostado também, de alguma forma, dava aquela sensação de, olha, a gente continua pensando umas redes em comum, e o Alegria tinha uma coisa que o Seu Sem Sangue vai trabalhar também de outras formas, que eu acho que essa sucessão de camadas de realidade que o Rio de Janeiro carrega, que o Brasil, em geral, de alguma forma carrega, mas que no Rio parece estar muito concentrada. É uma cidade muito densa, né? Em que de alguma forma convida você a um certo desconforto, a uma certa sensação de que é impossível narrar aquilo tudo. E eu acho que talvez por isso... no Alegria, no Seu Sangue, a gente tem a sensação de que essas personagens adolescentes, essas jovens, essas investigadoras do real, é que vão ser os propulsores da narrativa, né? Pessoas que de alguma forma estão num lugar em que a realidade não está ainda conformada, não está pronta, né? Não está aceita como pronta, mas não por uma decisão moral, né? Elas não decidem moralmente. Elas decidem porque é a única opção que elas têm no próprio corpo delas. Elas se indispõem com o que está ao redor. E eu acho que isso conecta muito os filmes e conecta essa sensação de estar no Rio. Especialmente uma coisa que eu acho que é importante que a Marília falou, essa coisa carioca, que é uma coisa que é muito cara para mim e para a Marina, a gente sempre conversa sobre isso, sobre a importância da gente entender que existe um imaginário cinematográfico brasileiro não hegemônico e um imaginário carioca não hegemônico, né? O termo independente às vezes é um pouco capenga para a gente falar, porque confunde independente de quem. Se eu sou socialista, eu gostaria de depender da minha comunidade, não quero ser independente, eu quero ser dependente da comunidade da qual eu faço parte. Mas existe um cinema artesanal e não hegemônico no Rio de Janeiro que perpassa uma série de questões que às vezes o imaginário mais audiovisual hegemônico não perpassa, que é essa ideia dos cartões postais, né, da reiteração do cartão postal, que eu acho que o Alegria tinha frontalmente essa vontade mesmo, assim, de queremos fazer um filme contra cartão postal, que eu acho que o Sem Seu Sangue tem também nessa indisposição com o real, e que é isso, que no meu caso passa desse encontro muito feliz com a Marina, criativo, que era essa mistura de toda uma vivência que eu tinha de Baixada Fluminense, de centro da cidade, com alguns imaginários
de Zona Sul, da relação que, no fundo, que conectava todos esses espaços era a densidade da floresta, né? Desse espaço de natureza, do não urbano, que de alguma forma parece que são, através de umas trilhas, isso é fisicamente real no Rio, você sai, sei lá, da Gávea, que é um bairro de alta classe, e por trilhas você pode chegar na Zona Oeste. E a cidade está ali no meio, a floresta está ali no meio da cidade absorvendo tudo isso. Daí que eu acho que os dois filmes têm uma grande relação com esse espaço de mata, de floresta. Não está fora do Rio, né? Tá no centro. Não sei, vou ficar falando um monte de coisa. Eu fiquei muito fascinada com isso ontem, assistindo o filme. Eu fiquei toda cena que tinha de trilha, eu ficava, mas isso é onde? Que rua é essa onde eles estão indo parar? Eu também sou muito fascinada com essa floresta, para onde você pode, saindo dela, você pode dar em qualquer lugar da cidade, né? E é um grande maciço verde, assim. E eu fiquei assim, realmente é uma coisa que eu também me interesso muito na minha vivência da cidade. E no filme eu achei muito fascinante, assim. Isso ficar me perguntando onde eles estavam, assim. Ao mesmo tempo você reconhece aquilo perfeitamente, mas você não tem ideia do que seja aquela mata, de onde eles estão vendo. É engraçado pensar nisso no momento em que a gente está falando de uma necessidade de ir para um lugar onde é possível respirar, né? Onde é possível circular, porque a gente está vivendo um confinamento e as cidades são os lugares mais inóspitos para se estar nesse momento, né? E a busca da natureza vira quase uma busca de uma possibilidade de sobrevivência, de vida, né? E eu penso sempre como esses personagens eles vão para a natureza como uma necessidade muito grande, eles estão buscando um refúgio muito grande desse lugar, que é difícil, extremamente difícil para um ser pleno, digamos assim, né? E eu acho que essas idas deles, quando eles fogem da escola e vão para a mata, é uma busca de uma outra relação, né, com o mundo, uma outra subjetividade ali. E no caso do Sem Seu Sangue, eu acho que travou. Felipe, está ouvindo? Ah, tá. Achei que tinha travado. Sem Seu Sangue é uma necessidade concreta ali, de talvez de elaboração de um luto, né, Alice, também. E eu acho que tem muito de místico na natureza, né, no sentido de tentar entender qual o sentido da vida, o que é isso, né? É perceber que a gente é parte de um todo, a gente é parte né, da vegetação, do mar, desse ambiente todo, e tem algo muito espiritual nisso tudo, nessa conexão também. E eu fiquei pensando que é ali, a partir dessa viagem, que ela começa a um processo de elaboração, né? Também, claro. O filme também vai ganhando outros contornos, ela vai afundando ali naquele desejo de reencontro, de reencontrar o amor, de ter essa possibilidade do encontro de novo, mas também é a forma que eu acho que ela encontra, que ela mergulha para elaborar aquela perda, né? Não sei. Eu pensei muito nisso, assim. E é louco, né? Porque a gente está vivendo um momento de muitos lutos também, né? Então, assim, eu fiquei muito mexida pelo filme, por vê-lo nessa circunstância também, né? De como isso é algo extremamente forte, assim. Eu tenho, e eu acho que quem já viveu perdas, e o que eu acho bem interessante do filme, né? Que eu acho que os dois filmes passam de alguma maneira pelo corpo, né? Essas marcas que ficam no corpo mesmo, né? É o pé do João, né? Que está ali, sabe, no processo de cura, mas ao mesmo tempo ele está ali, né? Com uma marca concreta dessa violência, né? Então, assim, é o sangue que não estanca do corpo do Arthur, mas é uma dor insuportável que traduz num vômito de sangue, no caso da Sílvia, sabe? Então tem eu acho bem interessante assim, porque eu acho que o corpo ele reproduz muito, né? Ele é uma maneira muito forte de comunicar emoção, né? Então eu acho bem interessante, assim, são muitos elos, na verdade. Às vezes eu acho que o Alegria, ele de alguma maneira, o contexto, ele está mais presente, assim, né? A cidade, essas nuances, você sente um pouco mais, porque também
no seu sangue, esse mergulho que a personagem faz é muito pessoal, né? Muito íntimo, tanto que ela vai para uma ilha, a ilha como um lugar de recolhimento, como um lugar de fechar ainda mais em si mesmo, né? Mas isso tudo é provocado por um contexto que é onde é possível tirar a vida de um jovem, né? A gente não sabe como ele morreu, mas é violento, né? Enfim, então essas coisas estão ali o tempo todo dialogando de uma maneira muito forte. E tem duas coisas interessantes que os filmes brincam com a questão do gênero, brincam não, mas dialogam e reconstroem, desconfiguram a questão do gênero, né? Eu acho que se no Alegria tem uma provocação sobre o que seria um filme de super-herói, né, dentro do padrão hegemônico que a gente conhece. Também o Sem Seu Sangue vira um pouco um filme de horror, que lembra, né, uma coisa meio enfim, de zumbi, não sei, eu juro que não é muito meu repertório até, às vezes não vou me prolongar muito, porque eu sei das minhas limitações para falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho super interessante esse diálogo, dentro de uma narrativa em que tudo isso ganha muito sentido, assim, sabe? E aí eu queria que vocês falassem como é que vocês estavam ali repensando o gênero, as influências e as coisas que vocês, né, se inspiraram também para trabalhar essas questões. Eu acho que essa questão do corpo é bem fundamental, assim, no caso do Alegria, e eu acho que também no filme da Alice, enfim, consigo enxergar isso, mas, enfim, acho que a gente pode... Eu lembro que uma das coisas que a gente pensava bastante no momento do Alegria era pensar nesse corpo em ebulição também, né, com muita energia, mas também uma certa ideia de cansaço, de acumulação, cansaço dessa energia, que era muito, e o que isso gerava nesse corpo. E esse cansaço era gerado por vários tipos de situações também, né, inclusive o emocional, essa ideia desse primo que é morto, que volta com uma espécie de fantasma, né, que também é um corpo cansado, um corpo ferido, que se transforma em outra coisa, assim. É sempre com essa ideia do corpo se transformando em alguma outra coisa, e desse cansaço podendo se transformar em um super-herói, em algum tipo de habilidade, que fosse imaginativa, mas algum tipo de habilidade. Então, acho que a gente lida muito com essa ideia de acúmulo, e pelo acúmulo, a transformação numa outra coisa. E a ideia de pegar algo que é teoricamente negativo, né, que a gente pode ver como uma certa ideia de negatividade, por exemplo, essa ideia da cidade em crise, de uma geração que a primeira fala da Luísa, que abre o Alegria, fala um pouco bastante, fala disso, né, dessa relação de como a geração dela é vista, que era um pouco muito de uma angústia nossa, de como a nossa geração era vista também, apesar da nossa personagem ser mais nova que a gente, mas essa ideia de uma geração supostamente desinteressada politicamente, supostamente apática. A gente ouviu muito isso, né, Mar? Desculpa te interromper, a gente ouviu muito isso na época, assim, de umas pessoas que estavam muito atrasadas intelectualmente, historicamente, que viam a Alegria e falavam, mas os jovens de hoje não se revoltam mais. As pessoas estão todas muito conformadas com tudo. E eu e Marina, a gente falava, mas que jovens são esses que você está dizendo que estão conformados? E é engraçado. E o que é a conformação, né? Talvez você não esteja reparando qual é o tipo de revolução a ser feita next, né? Porque assim, as formas de revolução também são reelaboradas e também são reconfiguradas a partir dos anos 90, né? As grandes crises e as grandes formas de combate já não têm os mesmos impactos e resultados. Então, o que se pode dar na mão de uma geração que já é condenada por uma suposta apatia, sem antes ela saber do que ela é capaz? Cadê a potência dela? Está ali inteira e ela nem sabe o que ela é capaz, já estão dizendo que ela não é capaz. Então, era falar um pouco dessa sensação de impotência, de uma suposta impotência que não era impotência, que estava ali pronta para se transformar numa outra coisa e não imaginada ainda, e não existente, no certo sentido, desse superpoder, quando a gente imagina, da relação com a cidade, de se transformar. Então, acho que é central essa ideia desse corpo que não sabe direito como lidar com essa energia, com essa potência, e que acaba usando isso esse calor dessa cidade também, né? Que me dá uma impressão que ela é oprimida pelo calor, pelo ser, está muito presente. Tipo, essa ideia de doença, né? De transformação como a doença como uma utopia, também. Febre, né? A utopia é uma doença, a doença é uma utopia. Eu lembro que a gente falava muito sobre
Esse já é outro filme, esse é meu filme seguinte. Não, mas é o mesmo. O Mormaço é o mesmo filme. Depois a gente fala do Mormaço. Aquela ideia do final dos anos 90, né, que era a ideia de que a história tinha acabado. E que, assim, a partir de então, ou seja, as gerações que ficassem adultas no século XXI estariam apenas administrando o tempo, vivendo e morrendo, porque a história tinha acabado. Os conflitos tinham acabado, as discussões históricas tinham acabado. Isso era um imaginário neoliberal hegemônico ali nos anos 90, que eu e Marina vivemos ainda adolescentes, mas ouvíamos essa história. E a gente queria muito falar... Governo Fernando Henrique. Desculpa, dando nome às coisas. Mas era uma coisa global, né? Era esse imaginário da grande vitória do neoliberalismo no mundo, assim, e que as utopias seriam alguma coisa que já estava ultrapassada. E uma das premissas das pulsões de fazer a alegria era pensar esse lugar, e aí a gente corporifica isso na Luísa, na protagonista, em que tem a sensação de que não, ainda tem muita coisa para acontecer. E aí ela termina o off que abre o filme, dizendo: às vezes é bom, sabe, ter nascido sem alma. A ideia do sem alma, sem sangue, essa ideia de que você pode justamente criar alguma coisa nova porque você não tem alguma coisa que antes era considerada o modelo. Então, quanto mais diziam que os adolescentes não tinham utopia, mais eu pensava, é por isso que eles podem fazer alguma coisa. É a falta daquelas coisas não, antigas. Isso é super utópico, na verdade. É a utopia. É isso. Não é que não tem utopia, a utopia é outra. A utopia está em outro parâmetro. Como é que você lembra de cabeça o texto quando eu nasci? Me disseram que a história tinha acabado. Quando eu nasci, me disseram que a história tinha acabado. E uma repetição, alguma coisa, e que tudo era não sei quem repetição. Eu também lembro de... Quando eu nasci, me disseram que a história tinha acabado, que tudo que vinha pela frente era repetir, esperar, e vai por aí. A ideia de que você não tinha mais nada para você criar, nem descobrir. E que isso no Rio de Janeiro ainda tinha a segunda densidade, que é a ideia de uma cidade que já tinha ficado pronta enquanto ícone de si mesmo, né? Imitação de si mesmo. O Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é hegemônico, tenta imitar o Rio de Janeiro. É uma pantomima de uma cidade que já não existe, uma capital imperial que já não existe. Então, no fundo, no meio disso tudo era pensar quais são os personagens que de alguma forma conseguem ainda narrar alguma coisa. São os que não acreditam naquelas coisas que estão caindo. Eles não se importam que elas estejam se desfazendo. Eles podem contar. E Fê, desculpa, porque eu lembrei que mais uma coisa que eu acho que está presente no Alegria e que tinha uma ideia, a própria alegria, da ideia do que seria ser alegre e também do que fosse ser super-herói ou, né, essa potência, que também está depois no Mormaço, que eu acho que tem também no filme da Alice, é a ideia da contaminação, né? Porque, enfim, a gente tem essa sensação que depois, quando vira um filme meio de zumbi, a gente tem a impressão de que ali todo mundo vai virar zumbi imediatamente, né? Assim, tem essa ideia dessa transformação, da contaminação e que as pessoas vão se transformar em outras coisas. Então, eu acho que a Alegria tinha essa ideia também, dessa contaminação, da alegria ser algo contaminante, mas não uma alegria boba, não é disso que a gente está falando, né? É um certo olhar sobre o mundo, de estabelecer novas crenças, que eu acho que essa alegria está mais relacionada, mas nessa ideia dessas pessoas poderem contaminar de entusiasmo, inclusive as gerações de seus pais, não sei, um pouco por aí. E no momento de pandemia, né? Contaminação é delicado falar, mas assim, eu acho que o tipo de cinema que a gente faz lida sempre com uma certa ideia de contaminação interessante, positiva. A contaminação da transformação ser algo contaminante, né? Eu acho que a Luísa, ela tem um papel fundamental ali naquele grupo de amigos, né? Ela é muito líder daquele grupo, no sentido de tomar a frente mesmo, de ter a coragem de trilhar outros caminhos, não sei, é isso que essa personagem me fala, me passa. E é bem interessante como você fala, Felipe, que vocês se recusaram a essa coisa de filmar o cartão postal, e como também no próprio título há uma recusa da alegria a qual se costuma associar não só o Rio, mas o Brasil, né? O samba, é um povo alegre, né? Mas uma alegria ali trazido como uma política,
né? Como eu decidi ser alegre e corajoso. É muito bonito, assim, realmente tem muitos momentos muito inspiradores, assim, para a gente. A gente pensava uma ideia de uma alegria que não fosse confortável, sabe? Acho que Uhum. essa alegria oficial busca um conforto, né? É uma ideia de conforto. E a gente pensava a alegria não como conforto, a alegria como desconforto, a celebração desse enorme desconforto, que no Rio de Janeiro é incontornável, essa sensação de desconforto. E talvez justamente meio que virar isso do avesso e falar: esse desconforto é o que vai me dar mal-estar, potência. E, ao mesmo tempo, a alegria obrigatória do carnaval também. Se pensar que quem é o carioca que nunca foi obrigado a ficar feliz e alegre num carnaval, mesmo se você estiver passando o pior momento, né? Você pode ser opressor, essa obrigação da alegria. Desculpa, Alice, te interrompi. Não, pensando um pouco sobre isso que você falou, da contaminação, do que o Felipe tinha falado antes, uma coisa que também chama muita atenção é que os dois filmes terminam de uma forma, assim, terminam dizendo um novo mundo vai ter que existir a partir de agora. A gente não sabe, não tem ideia de como vai ser. Se vai ser melhor, se vai ser pior, o que vai ser. Mas, assim, tem que existir um outro mundo agora, porque o que estava existindo até aqui não é possível mais. Ninguém aguenta mais isso. E vem da juventude mesmo essa possibilidade, né? Então, acho que isso também me chamou muita atenção, assim, como existe essa grande interrogação sobre o que virá e também essa afirmação de que o que existia não é possível mais, assim. É uma coisa que eu gosto muito no Sem Seu Sangue, é essa sensação que eu admiro em geral, assim, nos filmes que me interessam mais, é a sensação de que não está buscando apresentar a síntese, né? Nem uma sublimação. Acho que muitas vezes quando a gente faz cinema, né, faz cinema político, ou faz um cinema poético, político, discutindo a realidade, a gente pode cair naquela sensação de que nosso filme resolve o mundo e apresente as soluções e apresente a síntese da solução. Isso às vezes dá muito certo, conquista, seduz um pouco público, mas eu acho que é um papel ético do artista se propor a não ser um apresentador de sínteses que solucionam, mas que a síntese se coloque em um outro lugar. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita no Seu Sangue, porque você sai do filme com a certeza de que vai vir alguma coisa, mas essa coisa vai vir nesse pós-filme, num processo que já não é que o cinema não controla, alguma coisa que vai além. Sim. E isso, em geral, é uma coisa que me interessa em cinema, e no Sem Seu Sangue tem essa sensação de que eu vou indo num caminho que me faz intuir uma possibilidade de alguma coisa nova, mas não me entrega pronto e nem tenta me convencer do que é que pode ser. E aí esse desconforto... Ele não dá a resposta, né? Ele faz as perguntas, assim, um pouco isso, né? Eu acho que traz um mal-estar e faz a gente sentir que esse mal-estar vai virar alguma coisa potente, e essa coisa potente não vai ser representada ali, sabe? Não cabe ali, né? Ou seja, quando fala um tipo de cinema, o Seu Sangue não tenta sublimar o final, assim, a gente tem essa questão, ela passa por isso, e agora no final a gente vai resolver e vai mostrar como é que se resolve. Eu gosto muito, a gente sempre conversa com a Marina, a gente está sempre personagens que propõem algum tipo de indisposição com o real, que projetam essa possibilidade para quem está vendo o filme e deixa que isso seja uma coisa que vai ser carregada, essa pulsão da vontade de alguma coisa nova, e não a coisa nova já entregue na mão. Fugir da síntese, né? Não, mas eu me identifico totalmente com essa fala também. Também acredito nesse tipo de cinema que termina na dúvida e não nas certezas, né? E aquele sorriso dele é lindo no final. E aquele sorriso é a coisa mais linda por isso. Porque quando ele sorri no final, todo cagado de sangue, ou seja, com o máximo da violência dessa ressurgimento de uma vida que está suja de sangue, que está violentada, que está agressiva, mas que está sorrindo. Podia ser o último plano da alegria também. Sim. Assim, a partir de agora eu vou morder o mundo e vou criar alguma coisa. Tá. A gente trabalhou muito esse zumbi dele, assim, porque para achar o tom, né? E no início, acho que as primeiras tentativas foram muito de tentar reproduzir aquela figura clássica do zumbi, assim, já, né, aquela coisa meio sem vida e tal. Eu falei, não, cara, você tem que ser um zumbi com agência, tem que ser um zumbi que realmente domina a situação e tal, e que tem essa vontade ali dentro de você, assim. Então, foi bem legal de construir isso com o Juan. Zumbi consciente. Sim.
Total. Porque a maioria dos zumbis parece que são corpos errantes, né? Que não tem muita, só tem algo muito, não sei, intuitivo em busca de alimento. Né? Muito conformado também, né? Com certeza. O zumbi é bem mais interessante. E essa coisa Não, desculpa. Não, só fiquei pensando nessa coisa da juventude, né? Que é um momento muito de rupturas, de criação do novo, de criar novos caminhos. É muito sedutor falar dessa fase da vida, né? E eu queria e até nos outros filmes de Marina, de Felipe, também tem ainda assim talvez mais forte no Alegria, sim, mas ainda assim a juventude pulsando muito forte, né? Nos personagens e aí tem até uma fala que fala quando é que quando é que se perde a coragem, né? Aos 30, aos 40. 30 aos 25 aos 40. Achei muito eu acho que isso traduz muito porque tantos filmes são feitos com jovens, né? Eu acho que é uma fase realmente muito e talvez um primeiro filme, né? Eu acho que os primeiros filmes, eu acho que é quase que muito tentador partir tanto para nossas próprias lembranças, eu acho, porque são fases muito importantes, muito impactantes da vida, onde a gente acha que a gente é um pouco super-herói mesmo, né? A gente acha que vai mesmo mudar, que a gente vai fazer as coisas serem diferentes e tal. Eu queria saber o quanto dessas histórias também tem de vocês, né? De lembranças, de memórias pessoais de vocês nessas histórias que vocês escreveram, nos filmes que vocês fizeram, pelo menos nesses em particular, nesses dois. No Alegria tinha uma coisa... Eu não falo, a gente não costuma falar muito sobre isso, eu e a Márcia, a gente costuma ficar falando mais do lá na frente conceitual. Mas o Alegria tem uma coisa curiosa, assim, as primeiras versões de roteiro foram muito baseadas... eu cresci no centro do Rio e minha família é toda da Baixada Fluminense, né? E aí, uns 3, 4 anos antes do filme, aconteceu uma chacina muito pesada em Queimados. E um primo meu me ligou para dizer que tinha sido no bar onde a minha infância inteira, adolescência, quando eu ia lá estar com eles, a gente jogava fliperama, Street Fighter. E eu lembro de contar essa história para a Marina, assim, que eu estava querendo fazer de alguma forma algum filme que falasse dessa sensação. Não era para contar essa história, mas essa sensação. E tinha sido num Natal, num Ano Novo que isso tinha acontecido. Contar um pouco dessa sensação talvez, de estar nesse centro da cidade, lidando com essa fantasmagoria desses espaços que se misturavam. E eu lembro da Marina me convencer, falar que a gente tinha que contar essa história trazendo para uma adolescência, uma juventude dos dias de hoje, ou seja, para 2011, para 2010. Porque as primeiras versões de coisa que eu esbocei e comecei a conversar com a Marina eram histórias dos anos 90. E eu acho que uma das transições mais interessantes foi começar a misturar o que eram memórias minhas da Marina, né? Que a gente não se conhecia na adolescência, então eram histórias completamente separadas, com essa vivência daquele momento contemporâneo. Eu pesquisei muito Flogão, lembra? Tinha Flogão. Flog. Era o que eu mais lia. Eu lia, era engraçado. A gente ficava discutindo Spinoza, né, o filósofo, e Flogão. Eram as duas bibliografias. Eram mesmo. A gente ficava falando de Spinoza e o Flogão. E foi no Flogão que a gente, olhando, eu mandava umas fotos para a Marina, mostrava. Olha, tinha ali um certo gesto de uma certa insolência, principalmente das mulheres jovens, das adolescentes, em quererem se colocar diante de uma realidade, dizendo eu tenho uma capacidade de ser quem eu quiser e vou transformar isso, que os rapazinhos, os adolescentes não tinham. Os flogões dos homens eram todos sobre futebol, umas coisas assim completamente amenas. As das meninas, elas estavam narrando. E eu lembro dessa sensação, em alguma conversa nossa, eu falar, eu acho que a narradora, apesar de eu ser o rapazinho que estava contando a história lá do primo que quase morreu,
A nossa narradora, acho que é uma dessas meninas, ela tem muito mais potência e disposição a contar coisas do que esses homens, ou esse lugar desses masculinos que estão muito silenciosos e não parece que já não querem mais contar nada. E aí a gente começou uma investigação mais profunda da ideia de, sim, se passa nos dias de hoje. E aí, claro, que eu acho que a vivência da Marina como mulher carioca, enfim, a adolescência dela foi cada vez emergindo muito. Então, já me perguntaram, eu fiz agora um filme chamado Animal Amarelo, já me perguntaram se o protagonista tinha a ver comigo. E eu falei, esse não tem tanto. O mais parecido comigo que existe é a Luísa, que é aquela menina de 15 anos. Tem mais a ver com uma inspiração em vida minha do que um rapaz da minha idade. Mas, enfim, é curioso achar essa arqueologia do processo de escrita, né? A primeira canção do Alegria, Mar, eu achei outro dia... É uma festa, eu sei. Era uma festa nos Era anos uma 90. festa, o filme inteiro era durante uma festa nos anos 90 mesmo. Era isso. Numa casa em Santa Teresa. Exatamente. Acho que a Alice foi do SEAT, Alice, não sei. Não, fui do CAP da FRJ. Porque era um pouco o universo Santa Teresa, enfim. É legal, né, lembrar assim, como a coisa foi mudando também. Mas, enfim, a gente filmou em muitos lugares que a gente frequentava, viveu. Então, assim, quando a gente escolhia os lugares para filmar na cidade, eram lugares também com muita relação afetiva, né, de histórias e de coisas que a gente tinha vivido. Não é que a relação, necessariamente, as ações da Luísa sejam necessariamente coisas que eu vivi diretamente, mas, enfim, esse universo da Baixada, como o Felipe falou, a gente filmou dentro da casa enfim, um universo muito próximo, de pessoas muito próximas, né? Da minha família, né? Da família, enfim, não sei se você... Enfim, o primo do Felipe, que ele está citando, é uma pessoa que participa do filme. É o nosso ator, o Júnior, que faz o João. Que, enfim, de alguma forma reviveu essa história de pessoas que ele conhece que morreram, né, nessa chacina. Então, ele virou vítima de uma chacina de pessoas com quem ele dividiu infância e adolescência. De alguma forma, isso era bastante forte para a gente, assim, de reformular, né, histórias que impressionavam muito, enfim, coisas que a gente tinha... Eu tinha tido um contato mais noticiário, não tão pessoal, mas que a gente queria, de alguma forma, trazer como universo do filme, coisas que acontecem que, para a gente, tem um componente surreal, né? Meio fantástico. Imaginar que um carro sai atirando numa esquina num bar e mata, sei lá, 10 pessoas numa noite que estão fazendo, enfim, estão ali bebendo, socializando. Isso é de uma violência, né, inimaginável, assim, de cotidiana, que é chocante, assim, não tem explicação. Enfim, então a gente de alguma forma acho que estava sendo contaminado por esse tipo de narrativa também, essa ideia dessa cidade. Eu lembro que quando a gente filmou em 2009, o filme ficou pronto em 2010, mas a gente filmou em 2009, o Rio era uma cidade que a gente tinha essa sensação de cidade profundamente decadente, que, enfim, tem como uma cidade em vários ciclos, né? Depois disso viveu um momento de euforia, e depois voltou à decadência. Então, é uma cidade que constantemente entra nesse ciclo de decadência, de paralisia, né? de violência, de opressão também, apesar de todos os outros imaginários que ele carrega. Então, assim, eu acho que a gente estava lidando com essa mistura, como o Felipe falou, essa mistura do imaginário da nossa adolescência com a adolescência do filme, que era atualizada, porque era para os dias que a gente estava filmando. Então, para a gente poder falar dos dias de hoje, que era o que interessava mais a gente trouxe esses personagens para os dias de hoje com alguns traços do que a gente viveu, sei lá, uma década antes. No meu caso, além dessa questão das locações, né, sempre são lugares também que a gente tem lembranças afetivas. A escola que está no filme foi onde estudei. Os lugares do Rio que eu escolhi filmar também foram lugares que me fascinavam já. E, a gente filmou em Trindade, que é um lugar que eu não conhecia antes das filmagens, mas muito baseado na lembrança que eu tinha da Ilha Grande. Foi um lugar que eu cheguei aí adolescente, mais nova. Mas além disso tinha uma questão assim, que eu sou filha de médicos, né? Então na minha vida sempre foi muito presente essa questão das doenças, da saúde, sempre tinha alguma coisa a ser examinada, sempre tinha uma coisa a ser consertada assim pela medicina.
E é uma coisa que hoje em dia até me fascina, assim, de uma certa forma. Exame, eu acho uma coisa fascinante, assim, essa investigação material do corpo e tal. Mas partiu também de um princípio de que talvez a doença não fosse algo a ser negado, mas algo a ser vivido, assim, abraçado e vivido plenamente, assim, como forma de estar no mundo também, assim. E aí, no caso, essa doença do desejo, e principalmente quando a gente tem essa idade, assim. E eu passei por uma experiência também de término de uma relação muito longa e eu comecei a desenvolver uns sintomas também, fiquei taquicárdica, fiquei com mais dores no peito, porque também era muito jovem, então nesse momento a gente mistura tudo, né? A gente não sabe fazer muita separação entre o que é o eu, o que é o outro, o que é o mundo. Então isso passou muito pelo meu corpo, assim, e isso era uma coisa que eu queria tentar trabalhar isso pelo cinema depois, assim. E eu acho, assim, a cena da endoscopia do filme é porque eu realmente acho aquele túnel, assim, uma coisa muito, muito fascinante, assim. E foi engraçado, porque a minha analista até falou assim, cara, aquele túnel, para mim, é um mergulho absoluto no feminino, assim, no mistério do feminino, né? Porque é exatamente o oposto do falo, né? Aquele mergulho num túnel infinito. E a partir dali você vai investigar muito esse desejo feminino de uma forma que vai ficando cada vez mais potente e terrível ao mesmo tempo, assim. Mas teve essa coisa, e inclusive o médico que faz a endoscopia fez endoscopia em mim também nessa época. Então... É a sua endoscopia na tela? Não, não é. Infelizmente não é. Que eu adoraria me ver por dentro de novo, mas não foi. Engraçado você falar de Trindade, porque a gente chegou aí para Trindade fazer locação para o Alegria, a gente quase filmou lá também. E aí depois acabou filmando mais perto, mas assim foi um dos lugares também um pouco que a gente imaginou como esse lugar idílico de praia, de interessante também para a parte mais onde é que mais vocês filmaram Alegria. aquele final, além da prainha? Porque eu acho que não é só a prainha, né? Tem outras... A gente filmou numa reserva... Restinga. A Restinga tem uma reserva militar tá. que, enfim, e tem um mangue. É uma área que é controlada, que é fechada, enfim, e que a gente conseguiu autorização para filmar. E tem essa mistura do mangue com a praia, que para a gente era... É a Baía de Sepetiba, né? De um lado, parte do mangue, e do outro lado o mar A aberto. Restinga de Marambaia, né? Eu já fui lá Isso. muito criança com a escola. É bem incrível lá também. E o mangue também é uma coisa que eu acho fascinante. Também tem no meu filme. O mangue é muito Rio de Janeiro, né? É Esse solo mole que as coisas se pantanoso, misturam, né? pantanoso. A gente vive num grande pântano, né? A real é essa. É isso. Acho que Sem Seu Sangue tem esse mergulho. Eu sempre fico muito impactada assim, na maneira, e agora que eu sou mãe, a gente já projeta, né? A maneira como o jovem vive o amor, né? É realmente uma maneira muito... É tudo, né? É tudo ou é nada. E eu acho que o filme traduz isso de uma maneira incrível, assim. Parece que a vida só é possível ali, né? Nessa mistura com o outro. É uma entrega, é um momento que as questões profissionais, né? Aquelas questões não existem ainda, esses desejos de projeção. Então, o amor ocupa um espaço imenso e ao mesmo tempo é tão que é potente, é incrível, às vezes também um pouco arriscado, né? Sim, totalmente. Colocar tanto no setor da vida, assim, sempre... Eu acho que seu filme traz isso de uma maneira incrível, assim, ele traduz essa relação dessa fase da vida com o amor, e imagino a perda do amor nessa fase, o quanto é realmente uma tragédia, assim, né? Uma coisa que demora para se curar, para sair desse estado de transe, de doença, enfim, com todos os outros aparatos que nós adultos temos para nos manter sãos e seguir, né? Acho que ali é uma coisa bem forte mesmo. Eu fiquei bem impactada como você consegue traduzir isso em sons, em imagens. É muito sensorial, né, o filme. Eu acho que a cor também do filme é uma maneira muito interessante de trabalhar essa emoção mesmo, essa emoção extremo, né, e das várias fases, né, do amor, desde que o belo, a descoberta, até algo que você depende tanto que começa a se transformar Fica uma coisa monstruosa. Exatamente, meio que monstruosa por aí.
Essa intensidade, né? É. Intensidade de se jogar. Doido. Eu acho que esse universo adolescente fascina muito por isso também, porque por essa falta de distinção também, onde acaba o seu corpo e onde começa o resto, né? É uma vivência do mundo muito, muito intensa por isso também, né? Então, acho que é muito essa ideia do cinematográfico. risco, né? Essa ideia do risco eu acho que é interessante também, que eu acho que tem nos dois filmes. São corpos que estão mais disponíveis a arriscar, né? A não medir as consequências. Sim. Isso. Mergulhos, né? Entrar de cabeça. Profundos, coragem, essa ideia da monstruosidade é muito bonita e está muito presente no Sem Seu Sangue, que é essa ideia do... Você falou duas coisas, potência, como é que é? Você falou coisas potentes e terríveis. Eu vou ficar com essa frase para mim, que eu acho que isso resume mais ou menos o que é de mais interessante no mundo, coisas potentes e terríveis. E que levam ao lugar de uma certa monstruosidade, né? Eu acho que assim, os personagens serem meio monstros, estarem meio deslocados, meio causarem um pouco de desconforto nos outros personagens, mas não porque decidiram, porque assim. Tem umas referências que a gente usava muito no Alegria, essa ideia do monstro clássico das fábulas, que é um monstro que não carrega a moralidade de uma coisa má, mas é monstro. Ele é monstro porque ele não está conformado e se incomoda. E essa monstruosidade tá na Luísa, tá no Sem Seu Sangue, esse lugar a simples existência daquele monstro já causa um pouco de desconforto ao redor, mas não por um processo de crueldade, né? Sim. O monstro não é cruel, o monstro é um monstro. Por isso que eu gosto do sorriso dele no final. Verdade. Eu fiquei pensando numa nostalgia, e mudando um pouco para política do cinema. Fiquei pensando quando abre escreve Petrobras Cultural. Eu falei, gente... É vintage. É vintage. Eu falei assim, Faz tempo. Que viagem, né? Naquele tempo que vocês fizeram um dos seus primeiros longas, né? Tinha ainda um campo se abrindo para o cinema brasileiro ali, com políticas sendo cada vez aperfeiçoadas, né? E agora a gente está vivendo... muito começando, né? Você lembra? A gente ganhou um edital da Petrobras, que logo depois foi extinto, assim, passou mais uns 2, 3 anos, acabou, que era esse edital para filmes de arte de pequeno orçamento brasileiros. Isso existia. E realmente... o meu também foi uma coisa assim. E é curioso, né, você pensar... É muito tempo, mas é muito pouco tempo. Você pensar que em 10 anos, quando a gente passou o Alegria em Cannes, o filme era meio um monstrinho. Como é que um filme autoral feito por duas pessoas de 28 anos, produzidos por nós mesmos, que era uma produtora que era realmente a Duas Mariola, era microscópica. Continuamos pequenininhos, né, e artesanais, mas não tinha nenhuma estrutura, a gente fez. E eu lembro até hoje de um produtor arrogante, que eu não vou citar o nome, encontrou a gente em Cannes e disse: mas vocês deram muita sorte, né? O sotaque, na verdade, não devia ser esse, era outro. E eu falei, sorte não, a gente faz um cinema artesanal e está fazendo isso. E eu lembro desse momento histórico, que era o começo de uma ebulição mesmo, de uma certa cinematografia não hegemônica em vários estados. Ainda não tinha a questão da regionalização, mas no Rio, São Paulo, em alguns lugares estavam começando, em BH, que é possível você construir um cinema contemporâneo no Brasil. E é impressionante, eu ainda não consegui concluir na minha cabeça, mas como em 10 anos esse cinema contemporâneo começou, aconteceu, entrou em decadência e agora está em umas ruínas muito loucas e entregues a um fascismo enlouquecido no poder, e a gente vai ter que reinventar esse mundo. Sim. Exato. Tudo que em 10 anos a gente... Tudo que em 10 anos a gente se acostumou a pensar que existia, deixou de existir. É possível inventar. Uma hora para outra, né? Esses ciclos Fala, Felipe. Acho que cortou tudo, né? Cortou essa última. Eu me perdi. Não, mas é interessante pensar isso que você está falando, porque assim também é isso, quando eu lembro disso também, a gente tem essa sensação de estar fazendo uma transição
de um cinema moderno para um cinema contemporâneo, né? Antes, assim, essa década de 90 não, desculpa, 2000 para 2010, ter essa transição, e esse momento também de ser uma espécie de, quando a gente lançou o filme, 2010, ser um momento das coisas estarem se assentando do que seria um novo cinema contemporâneo brasileiro, de alguma forma, né? Assim, assentando, assim, ok, conseguimos ultrapassar uma certa tradição de um cinema, enfim, isso, moderno, com outras referências, muito, às vezes muito autorreferente, inclusive, para inserir o Brasil dentro do que é um cinema contemporâneo internacional, com todas as suas identidades, claro, de país ainda ali, mas em termos de linguagem, pensando o cinema de outra forma, né? E, de fato, é um ciclo muito curto, muito rápido, pensar que hoje, 10 anos depois, 11 anos depois, a gente conseguiu ter essa abundância, porque a gente conseguiu ter um ciclo de produção bastante grande, heterogêneo, descentralizado. A gente teve uma produção muito grande, muito fervilhante, né, do Brasil inteiro, que conseguiu construir uma ideia do que seria um cinema contemporâneo brasileiro, e isso, boom, assim, não que ainda tem alguns resquícios de filmes sendo feitos, de pessoas que vão conseguir ainda concluir determinados filmes e pensamentos, mas assim, a perspectiva que a gente tem para frente é um deserto, né? De como a gente vai continuar produzindo, pensando o nosso imaginário, o nosso mundo hoje, os tempos que a gente está vivendo, realmente, assim, não sei qual a palavra, devastador. São tempos muito assim, interessantes. E pensando nessa perspectiva do Rio de Janeiro, por isso que o filme da Alice me emociona bastante, assim, pelo filme que é e pelo recorte mesmo, né, de tudo isso, é que nessa década toda a gente continuou lutando diariamente pela ideia da proposição de um cinema carioca fluminense não hegemônico, um cinema carioca fluminense de investigação de linguagem. Como, até pela nossa tradição do Rio de Janeiro de se achar a capital do império, que absorve tudo e que é tudo, muito poucas vezes se faz um recorte para se pensar como reiterativamente esse cinema lida com fabulação, com gênero, com realismo mágico, se a gente quiser chamar assim. E quando eu vejo o filme da Alice, eu estou aqui botando pinta de historiador, mas eu acho que se você fizer uma trajetória do Alegria até o Sem Seu Sangue, passando pela cinematografia da Anitta Rocha, prima da Marina, e por outros realizadores e realizadoras, você tem uma trajetória de uma fabulação sobre esse Rio de Janeiro dos anos 10, muito potente, e que sobreviveu o tempo inteiro tendo que ir contra a ideia de que no Rio de Janeiro só se produz uma imagem hegemônica e que as outras imagens não teriam um recorte autoral ou geracional claro. É claramente provocações criativas e sinceras para historiadores e críticos e acadêmicos. Como tem um mundo aí de filmes para se pensar essa eterna decadência do Rio de Janeiro através desses filmes. Enfim. E que se diferenciam justamente do Rio que se é apresentado nas novelas, né? Ou dos comédias, dos filmes de comédia, dos filmes mais comerciais que a gente diz que tem esse universo, né? Que lidam de outra forma. Na verdade, eles negam essa decadência, né? Me parece. Me parece que o hegemônico nega que a gente está vivendo uma decadência há 10 anos, assim. E realmente esses filmes todos estão querendo enfrentar isso, né? Falar sobre isso. Sim. Tô pensando também, tem o Bruno Safad, né? Tem uns Bruno filmes Safad. que lida bastante com isso. O Alan Ribeiro não trabalha com fantástico, mas trabalha com a dança, com a composição artística da performance, ou seja, exatamente uma cidade em que a performance, a gente está falando de monstros e de fantasia, mas também de alguma forma de performance, né? Sim. Quando você falou, fiquei inventando com ele como é que ia ser o zumbi que ele ia viver. Essa performance que desafia o real, tá no cinema do Alan Ribeiro também. Essa ideia de performance para desafiar uma realidade desconfortável, tá? Atravessa uma série de filmes. Claro que não só do Rio de Janeiro, mas eu acho muito específico desse pântano que a gente vive no Rio. Mas eu acho que nesse momento desafiador, mais do que nunca, esse artesanal, essa coisa dos grupos, de fazer junto, não sei,
seria talvez por aí, de encontrar alguma maneira de sobrevivência, mesmo que temporária, né? Porque a gente, claro, a gente quer ter condições de filmar com recursos, quer viver de cinema, né? Mas eu até já percebo, assim, né, como curadora do festival, uma mudança mesmo nos filmes escritos, são mais ensaísticos, documentários, tem uma produção que já revela também o estado da coisa, assim, né, de o que está acontecendo com a nossa política cultural, mas também revela, de alguma maneira, uma pulsão de realização, assim, alguma coisa que vai ali existir, continuar, e, ao mesmo tempo, enquanto o duro de tudo isso é que construir é algo muito mais trabalhoso que destruir, né? Leva muito mais tempo, exige muito mais força, pensamento, planejamento, e destruir, você vem com a marreta e bota tudo para destruir baixo. rápido, né? Rápido, né? Então a gente está vendo mais ou menos isso acontecer. É desesperador, porque eu acho que a gente é da mesma geração, né? Felipe, Marina, eu, e assim, a gente viu esse florescer do cinema, essa diversidade, essa coisa de uma política que percebeu o Brasil como um todo, né? Que descentralizou a produção. Então a gente vê um cinema vindo de vários lugares do Brasil, dando conta dessa diversidade, e de repente a gente vê passo a passo essas coisas sendo minadas, mas também alguma coisa aí já existe, né? Já está consolidado, eu acho. Assim, a gente vai ter que, não sei, tem alguma semente que foi muito bem plantada aí para que a gente não volte a uma estaca zero e tal. Mas foi bem diferente fazer os primeiros filmes ali, né? Nos anos 2010. Eu também fiz meu primeiro longa em 2012. Então, assim, depois parecia que tinha um mundo de possibilidades, né? E aí, essa reinvenção que eu acho que nos pede um momento, mas, com certeza, alguma maneira de continuar. Eu lembro até que, talvez, Felipe, o seu filme, que eu adoro, inclusive, o Traga Minha Cabeça de Carmen, tem já uma realização muito menor, né? Mas até em termos de tempo de filmagem, sim, já são outras organizações que vão surgindo e que tornam possível aí como é que isso vai impactar em tudo. Mas, claro, torcendo que as nossas políticas culturais, né, nossas políticas que foram construídas, elas, de alguma maneira, a gente recupere tudo isso aí, Ancine, né, volte a ser operante. A crise que a gente está passando no Brasil, enfim, com essa situação toda desse ideário fascista ou fake fascista no poder, centraliza uma série de questões, mas a gente tem uma discussão grande no Brasil, assim, que é essa discussão dessa uma crise de linguagem, né? Crise de o que é que a gente quer fazer desse país, assim. Acho que existia uma certa encaminhamento de um certo projeto de país que, de alguma forma, chegou a um lugar de uma ebulição que começou a não conseguir mais se desenvolver, chegou a algum lugar assim, para onde é que a gente vai com esse país? É nesse tipo de encruzilhada que surge esse tipo de liderança fascista que diz que a solução é acabar com tudo, né? É aquela coisa, se está doendo um braço, corta o braço. Isso é o imaginário do Bolsonaro. E aí, pensando otimisticamente, não sei em termos de políticas públicas, mas assim, eu tenho certeza que a única forma da gente sair desse buraco em que a gente está é uma reflexão em torno de linguagem, de repensar de como é que a gente narra o próprio país, como é que a gente reflete, como é que a gente se atua, né? Existe quanto brasileiros, como é que a gente constrói. E nesse mundo atravessado de cinema e de audiovisual, tenho certeza que o cinema e o audiovisual vão ser centrais para esse processo, sabe? Talvez a gente sinta muita dificuldade do ponto de vista profissional, muito sinto apertado, mas longe de se tornar obsoleto, longe de se tornar uma coisa que já não ajuda, na verdade, acho que a questão da reflexão audiovisual vai ser central para a gente conseguir construir qualquer hipótese de voltar a acreditar em linguagens brasileiras, né? Porque no fundo o Bolsonaro é uma crise de afasia, né? O que ele propõe é nós não temos linguagem, nós temos só um território de exploração. E a principal forma de a gente ocupar um território é construir linguagem.
É assim que a gente ocupa. Por isso que ele não gosta de quem fala, não gosta de educador, não gosta de artista. Então, acho que nosso lugar ataca é isso. frontalmente, né? Ataca frontalmente cinema, né? Qualquer pessoa que lide com linguagem. Construção de linguagem é uma coisa que fascista não gosta. Fascista gosta de silêncio e obediência. A linguagem, ela é uma coisa sempre em construção. Sim. Então, assim, a gente vai sofrer muito economicamente, a gente vai ter muita dificuldade de produzir, mas é aquilo, a gente está junto com o país, né? Um cinema que está pensando o seu território, a gente está sentindo também as coisas que o território sente. E a gente vai conseguir expressar as coisas... Está sendo provocado, né, de alguma forma. A gente vai ter que expressar o que a gente está sentindo mesmo. Seria impossível imaginar um cinema artesanal que pense o território, que pense o país, que não sofresse junto com essa loucura que parece. Teve algum momento algumas pessoas achavam, não, o país vai para esse caminho meio proto-fascista, mas a gente vai conseguir proteger esse mercado. Isso é impossível você pensar na emergência de uma linguagem, de um cinema criativo e propositivo, quando o país, o chão de onde ele vem, está sendo destruído. Então, eu acho que a gente só mostra quantos artistas são parte integrante desse chão, não são seres etéreos num castelo. Nós somos iguaizinho à árvore. Sabe? A gente vai exprimir a dor que vier do chão da forma que der. Assim, se o que está vindo do chão é muito pouco, a gente vai fazer coisinhas pequenas, mas são frutos desse processo histórico. Então, acho que a gente não vai ter silêncio na produção cinematográfica, a gente vai ter filmes mais doloridos, assim, coisas que vai estar doendo mais para fazer, mas vão ser feitos. Sim, é isso aí. Com certeza, mais importante do que nunca, né? A gente se expressar para justamente porque querem nos calar, né? Mas, gente, gostei demais dessa conversa, um prazer enorme, assim, ouvi-los, encontrá-los, reencontrá-los, mesmo que virtualmente, conhecer a Alice, um prazer imenso, fiquei muito feliz com esse programa que a gente criou e que já mostra mesmo o quão potente ele vai ser de estar proporcionando essas releituras, esses encontros e essas trocas. E o festival está aí, acompanhem até dia 3, viu? Obrigada demais, demais mesmo pela participação, pela generosidade de vocês. Também agradeço muito. Obrigada. E que o Panorama também se reinvente, né? Assim, porque junto com a produção, os festivais também vão ter que se reinventar. Sim. Então, vida longa ao Panorama, e que é um festival tão querido, que a gente gosta tanto, e que vocês também consigam se reinventar para continuar existindo por longo tempo. E, bom, adoraria estar com vocês em Salvador, também sinto muita saudade desse lugar de encontro, esse lugar de encontro que é tão especial, que em breve a gente possa rever os filmes juntos, né? Discutir os filmes juntos, dentro de uma sala de cinema, recuperar a potência dos encontros ao vivo, né? Dos encontros reais também. Os virtuais são maravilhosos quando eles só podem ser assim, mas enfim, uma vez que a gente possa se reencontrar também, a gente vai ser alimentado, eu acho, por essas potências também. Sim. Do ao vivo, dos corpos presentes. Sim, espero, desejando muito por esse momento, que ele venha logo. Enquanto isso, agradecendo muito que esses momentinhos, assim, mesmo à distância, existem. É muito importante. É verdade, aquece um pouquinho o coração, né? E cuidem-se bem, viu? Obrigado. Vocês também. Obrigada. Beijo. Obrigado. Beijo, Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau.